Saudações, prezados alunos. Daremos início hoje à nossa quinta semana da nossa disciplina de programação para a web. Vamos ver a nossa programação, essa nossa nova semana que se inicia. Então, hoje, a partir do conhecimento que tivemos na aula anterior, do envio de dados através de formulários, nós vamos avançar em relação a esse conhecimento. Nós vamos trabalhar fazendo uma pequena introdução ao banco de dados MySQL. Em seguida, nós vamos trabalhar a linguagem PHP para que ela funcione enviando e recebendo dados para um banco de dados MySQL. E, por fim, nós vamos ver os comandos, a sintaxe necessária para fazer essa inserção e recuperação de dados via linguagem PHP. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, é importante a gente discutir que até agora nós aprendemos a criar páginas dinâmicas. Então, até a nossa videoaula 4, nós vimos que nós conseguimos fazer que os nossos formulários enviassem dados para um programa PHP e que fosse feita essa execução. Só que o que ocorre? Como vocês estão vendo aí no slide, esses dados ao final da execução eles são perdidos. Tá? Então a gente pode perceber isso nos exemplos que a gente fez até a nossa videoaula 4, que esses dados, eles após essa execução, não existe nenhuma persistência, ou seja, eu não posso recuperar esses dados mais à frente. Então, daí a necessidade de armazená-los em algum lugar definitivo. Então, vocês devem ter pago a disciplina de banco de dados, então por isso a gente vai precisar do conhecimento que vocês tiveram nessa disciplina, para que a gente possa realmente utilizar a linguagem PHP, que é o objetivo dessa disciplina, interagindo com um banco de dados. Nesse caso, a gente vai utilizar o MySQL. Ok? Então, falando sobre essa questão, eu coloquei aí que é importante, é pré-requisito, é fundamental que, caso algum de vocês tenha dificuldade, que vocês façam uma revisão dessa linguagem SQL. Tá? Então, por que uma revisão? Porque a linguagem SQL é uma linguagem universal de consulta, é uma linguagem estruturada de pesquisa. Como o próprio nome dela já diz, ela é importante e é utilizada no PHP, no MySQL e inclusive em outros bancos de dados relacionais. Então, é importante que seja revisado, porque será através dela que o PHP irá se comunicar com o banco, no nosso caso o MySQL. Ok? Bom, tem uma pequena observação que é importante vocês fazerem, que antes de conectar e utilizar o MySQL através do PHP, nós deveremos criar um banco de dados exemplo. Tá? Então a gente vai na aula de hoje para exemplificar, criar um pequeno banco. Tá? Nesse banco nós iremos criar uma pequena tabela, tá? E aí depois então faremos os exemplos de conexão e de consulta e inserção nesse banco de dados. Vamos à frente. Bom, para a nossa prática de hoje será utilizado o PHP MyAdmin. Tá? Esse é um módulo que vem pré-instalado, tá, para os pacotes de desenvolvimento que utilizam a linguagem PHP, já que, como a gente viu lá na nossa primeira aula, tanto o AMP, como o Easy PHP que nós estamos utilizando, ele é um pacote de desenvolvimento que contém a linguagem PHP, o servidor web Apache, no qual vai rodar o meu web server, e conjuntamente com isso a disponibilidade de um banco de dados para fazer exatamente essa ponte, essa ligação entre os dados que eu preciso realmente efetivamente gravar, para recuperá-los depois. Ok? Então essa ferramenta, assim, mais fácil, logicamente que eu posso também fazer isso via linha de comando, tá? Mas eu não recomendo inicialmente para vocês, é que vocês possam estar utilizando, que é o que a gente vai fazer hoje na prática, uma ferramenta gráfica, tá? Que a gente acessa diretamente do próprio navegador, que é exatamente o PHP MyAdmin, onde eu posso rapidamente, com alguns cliques, estar criando e gerenciando um banco de dados, vendo os usuários que conectam esse banco, enfim, criar as tabelas, fazer tudo que for necessário para estar criando um exemplo para a gente estar utilizando. Okay? Tem uma observação importante também, caso, por exemplo, vocês tenham algum aluno que não esteja usando o Easy PHP, por exemplo, prefira utilizar algum outro ambiente, como por exemplo o AMP, é bom que vocês verifiquem, caso dê algum erro, não funcione, não conecte,
que o módulo PHP underline MySQL esteja habilitado lá naquele arquivo php.ini, né? Aquele mesmo arquivo que a gente utilizou lá para habilitar lá as short open tag, né? Para o PHP funcionar em modo, né, short open tag. Ok? Vamos à frente. Bom, o que então vocês devem estar atentos e que vocês devem fazer num primeiro momento para fazer com que o PHP, a linguagem PHP, possa se comunicar, né, com esse servidor de banco de dados, né, MySQL. Então eu coloquei aí 5 etapas que são aí necessárias para que essa conexão funcione, né, essa interação, vamos dizer assim, entre a linguagem e o banco de dados funcione. Bom, os 2 primeiros passos aí, inicialmente, eles são importantes, eles vão ser executados apenas, vamos dizer assim, uma vez. Tá? E o 5º passo também é o final, né, da utilização do banco, né, também normalmente deve ser feito uma única vez. Os passos 3 e 4, né, na medida que você manipula dados no banco, você pode utilizar vários comandos SQL, né, internamente, para fazer diversas coisas que você precisa, ou inserir, ou deletar, ou, né, operações normais que você faz com o banco de dados. Bom, então, o primeiro passo aí seria abrir uma conexão com o banco, tá? Então, tudo funciona a partir dessa primeira, vamos dizer assim, dessa primeira etapa. Depois que você abre uma conexão com o banco, no segundo momento você vai selecionar qual o banco que você quer utilizar. Nós vamos ver mais à frente o comando necessário para fazer essas funções, e aí eu entro em detalhes, mais detalhes sobre essas etapas. Em um terceiro momento, você vai executar um comando sobre um objeto de conexão que você pretende fazer em relação ao banco de dados. E, posteriormente, você vai recuperar dados provenientes de algum comando executado, né? Pode ou não estar recuperando dados, dependendo do tipo de comando. E, por fim, né, você deve estar fechando a conexão com esse banco. Okay? Até mesmo por uma questão de integridade, segurança, enfim, outros aspectos. Bom, então vamos agora detalhar esses pontos e qual a sintaxe e os comandos necessários para fazer exatamente essas etapas, para que a gente possa fazer um exemplo prático. Bom, a primeira etapa, então, como a gente viu anteriormente, seria abrir uma conexão com o banco. Tá? Então, para isso, nós temos uma função chamada MySQL_connect. Veja que é uma função interna, né, que passa como parâmetro para o MySQL 3 informações importantes. Então, logo abaixo aí, né, como exemplo, tá? Então, observem aí a sintaxe. Então, seria MySQL_connect. Então, entre parênteses, vocês vão colocar o nome do host, vírgula, o nome do usuário, vírgula, a senha que conecta, certo, o banco. O banco de dados, no caso, MySQL. Só uma observação importante, no caso do host, vocês vão utilizar lá aquele velho formato, né, ou o nome do servidor, o domínio, né, ou o IP, a porta que o servidor está rodando, ok? Nesse caso aqui do nosso exemplo, a gente vai utilizar o nosso próprio computador, né? Então a gente vai continuar usando aqui o que a gente chama de localhost, né, que é aquele endereço 127.00.1. Então, em vez de colocar esse endereço, a porta do MySQL, eu coloco simplesmente localhost, ele vai localizar, né, essa máquina para mim, né? Então, lembrando o host lá, né, dos conceitos de redes, né, exatamente o que designa, né, o endereço, o nome da máquina na rede. O usuário, né, qual usuário que eu vou utilizar para me conectar no banco e qual a senha que é desse usuário, ok? Então, tá aí um pequeno exemplo. Imagine aí colocar isso dentro das tags PHP. Eu crio uma variável aí conexão, tá? Para receber esses dados que vão ser retornados da função MySQL Connect. Tá? Então, no exemplo, eu coloquei localhost, um usuário José e uma senha 123. Então, isso seria suficiente para me conectar a um banco José, ao meu MySQL, né, localmente, com o usuário José, tá? Com essa senha 123. Logicamente que esse usuário e essa senha, né, deveriam existir no meu banco. Vamos à frente então. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa, como a gente viu lá nos slides anteriores, aí, seria selecionar o banco.
Professor, mas por que isso é necessário? Já que eu já, vamos voltar aqui, na etapa anterior, eu já me conectei ao banco. Na verdade, você conectou-se ao MySQL. O que pode ocorrer, e é muito comum isso, quem desenvolve aplicações, para cada aplicação que você desenvolve, que você tem lá no servidor web na internet, né, onde estão as suas aplicações, o teu banco de dados ele pode armazenar vários, né, o teu MySQL pode estar armazenando vários bancos, um para cada aplicação que você desenvolve. Certo? Então, toda vez que você vai criar esses parâmetros para conectar o banco, você deve em seguida selecionar qual banco, de qual aplicação você quer se conectar. Tá? Então, para isso, você utiliza aí a função MySQL _select _db, tá? E vai passar como parâmetro simplesmente o que? O nome do banco que você quer se conectar. Ok? Então, veja aí que a gente aumentou uma linha, né, dentro do nosso código PHP, no exemplo que a gente tem aí dentro das tags PHP. Eu já tinha uma variável conexão, recebendo no MySQL Connect os parâmetros do meu host, né, do meu usuário e senha do meu banco, e em seguida eu selecionei aí, né, um banco de dados, no exemplo que eu coloquei, exemplo contatos. Ok? Então é bem simples, não tem muita dificuldade, você vai colocar simplesmente sempre esses parâmetros aí, armazenados, essas funções armazenadas nessas variáveis locais aí, conexão e banco, toda vez que você tiver uma aplicação que precise fazer uma conexão ao banco de dados MySQL. Bom, em seguida, como a gente também, retornando lá para aquele primeiro slide, né, que a gente fala das 5 etapas, nós temos aí, né, a função MySQL Query. Tá? Qual é a função dessa função MySQL Query? Né? Então, ela vai ser responsável por executar comandos SQL, podendo retornar ou não um conjunto de dados. Tá? Normalmente a gente chama esse conjunto de dados aí um result set, né? Que é um resultado que é essa função MySQL Query vai fazer para mim. Então, observe que o parâmetro da função MySQL Query são comandos SQL que você pode estar utilizando aí para, por exemplo, selecionar dados em uma tabela, né, inserir dados em uma tabela, enfim, qualquer comando SQL que vocês, né, desejem. Então, comumente aí, não necessariamente eu preciso colocar uma variável aí do tipo rs local, mas é só normalmente um padrão que se utiliza em muitas aplicações. Esse rs aí significa, né, uma variável que vai armazenar esse result set, chamada, né, que vai receber o resultado, né, da função MySQL Query, que vai depender do que eu quero fazer no banco. Nesse caso aqui eu dei um exemplo, select asterisco from minha tabela. Ok? Então, observem, né, que agora a minha configuração de comunicação com o banco já tem 3 linhas. Uma de conexão com o banco, uma de escolha qual o banco dentro do meu MySQL, certo? E a minha função aí responsável por executar comandos e armazenar em uma variável de resultado. Bom, para recuperar dados no banco, né, então você vai utilizar uma outra função agora. Né? Então vocês vão utilizar, sempre que isso for necessário, uma função chamada MySQL Fetch Array. Certo? Essa função no PHP, ela é responsável por recuperar dados de result sets do comando MySQL Query que a gente viu anteriormente. Então toda vez que a gente quiser, né, fazer isso, a gente vai ter que utilizar essa função. E ele vai transportar para o PHP em forma de um array, né, como o próprio nome diz. A sintaxe é MySQL _fetch array e entre parênteses, né, como parâmetro onde eu vou passar o parâmetro, né, exatamente para uma variável result set que eu tenho criado anteriormente com o meu comando MySQL Query. Certo? Então, quando você utilizar essa função, o que ela vai fazer na verdade? Ela vai transportar para o PHP em forma de um array, como o próprio nome da função diz, né? Então a função dela simplesmente é passar um result set como parâmetro. Então você vai conectar o banco, como vocês estão vendo aí, né, no exemplo, escolher o banco, criar um result set com MySQL Query e por último eu vou criar uma variável linha. Tá? Observem aqui que eu criei uma variável linha, né, recebendo o MySQL Fetch Array, onde essa variável linha vai ter como um array posicionar os campos da minha tabela escolhida. Tá? Então no exemplo aí eu estou colocando para exibir, por exemplo, um nome e um CPF. Observe que eu utilizei o comando while aí, porque eu posso ter nesse meu array, né, quando ele fizer essa consulta no meu banco de dados, né, vários registros.
ok? Então seria isso. Bom, então vamos passar agora a conhecer aqui um exemplo de estrutura para que a gente possa fazer uma prática de hoje, para que vocês possam praticar efetivamente, né, o que a gente falou aí em relação a essa estrutura aí de conexão com o banco. Tá? Então, utilizaremos a seguir essa estrutura como exemplo na nossa prática de hoje. Então, vamos criar um banco de dados. A gente pode chamar aqui de aplicação web, por exemplo. Vamos chamar aqui o nome do nosso banco de aplicação web. Esse nome do banco você vai criar aí, vai dar o nome que você quiser. Depois vamos criar um usuário de acesso no MySQL. Por padrão a gente vai utilizar, vocês vão ver, eu vou mostrar já para vocês, que a gente vai usar o próprio usuário root, sem senha. Isso, logicamente, numa aplicação que vocês venham a desenvolver, né, comercialmente, não é adequado. Vocês vão criar uma senha, vão primeiramente modificar essa senha root do banco e vão criar um outro usuário para que vocês possam dar acesso a um determinado banco que vocês tenham para utilizar apenas com aquele usuário, por uma questão de segurança. Tá? Que para facilitar, né, em relação ao nosso tempo aqui de videoaula, a gente vai acessar com o usuário root, né, que é o usuário administrador do banco, sem senha, ou seja, com a senha em branco. Tá? Vamos criar uma tabela aqui, contatos, ok? Dentro do meu banco. E vamos criar uma estrutura com alguns dados para que a gente possa pegar os dados do formulário, que essa é a nossa ideia, que até a aula anterior a gente tinha os dados do meu formulário, enviava esses dados do formulário para um programa PHP, mas esses dados não eram gravados em nenhum lugar, simplesmente eram armazenados em variáveis locais. Agora não, a gente vai pegar esses dados e enviar. A gente vai ver, né, daqui a pouco esse nome desses campos aqui que a gente vai criar no banco vão ser exatamente os nomes, né, que a gente vai utilizar lá no nosso formulário, tá? Para coincidir exatamente, né? E quando eu fizer a inserção dos dados, ele não tem nenhum tipo de problema. Eu vou criar aí alguns campos, um formuláriozinho bem simples, como exemplo. Lembrando que no nosso material existe um exemplo um pouco mais elaborado, que vocês podem pegar, inclusive com algumas situações dentro que o PHP faz uma verificação de dados, retorna algum dado, por exemplo, se o banco não conectar. Então, e existem exemplos que vocês podem procurar na internet também, de algo mais elaborado na hora de vocês criarem, por exemplo, essa conexão do banco. Aqui a gente está passando exatamente, estritamente necessário, quais são as funções necessárias para essa conexão, para a gente simplificar e tentar ser mais claro para vocês entenderem. Ok? Bom, então a gente vai criar um ID, né, do tipo inteiro, com alto incremento, né, que vai ser a nossa chave primária do banco. Espero que vocês lembrem aí, tenham conhecimento do que eu estou falando em relação ao conhecimento do banco de dados. Né, aquela seria o campo do meu banco de dados, que não vai poder ter nenhum valor repetido, né, no campo chave primária, primeiro key. E aí em seguida eu tenho os outros campos necessários aqui para guardar os dados do meu formulário. Vai ser um nome, um e-mail, um telefone, um celular, do tipo varchar, né? E aí com tamanhos, aí, um nome com 80 caracteres, um e-mail com 50 caracteres, telefone com 20, celular com 20. E uma data de nascimento aí, né, do tipo date, tá? Para gravar a data do nascimento. Então a gente vai criar um banco de dados dessa forma aí, certo? Com essas informações, para a gente utilizar como exemplo. Então vamos a mais à frente. Bom, eu não coloquei aqui aquela etapa 5, né? A gente já vai aqui para a prática, mas é importante aqui dizer que só em relação a quinta etapa que eu coloquei, que é importante em relação à estrutura de conexão do banco, que é como eu fecho a conexão com o banco. Então eu não coloquei aqui no slide, mas vocês encontram também no material, eu vou reforçar aqui. Vocês vão utilizar uma função chamada MySQL_close, né? E o parâmetro da função é o identificador. Esse identificador é uma variável que identifica a conexão criada. Inclusive, se você não colocar nenhum valor, ele fecha a conexão vigente do banco, tá? Então, dentro do teu script PHP que conecta ao banco, ao final você deve colocar esse MySQL_close, né, para estar fechando a aplicação, para não deixar, né, ela aberta.